eu queria que o Rogério voltasse na explicação, porque ele falava sobre esse aspecto positivo de Baal, né? Como ele é retratado na literatura ugarítica, diferentemente de como ele é retratado na literatura judaico-cristã, que de alguma forma narra esse aspecto de Baal de forma muito negativa. Então, retomando, como que eu estudo o aspecto mítico, né? Quando eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, e aí eu tenho acesso a outros tipos de mitos que me fazem compreender melhor o texto bíblico. Então, eu estava falando de uma descoberta em Ugarit, que é uma cidade que alguns estudiosos dizem que era uma cultura cananeia, né? Canaã é uma entidade, é uma cidade conhecida dos textos bíblicos, né? Existe um debate se eram cananeus ou não, mas existem estudiosos que afirmam que ali era um conjunto de cidades-estado, e aquela localidade era a Canaã bíblica, né? Sem entrar nesses detalhes das discussões, essa cidade, Ugarit, fica no atual norte da Síria, uma cidade chamada Ras Shamra. E essa descoberta arqueológica de tabletes de barro em 1929 deu uma outra versão para a gente de algumas divindades que apareciam na Bíblia, mas apareciam na Bíblia com um discurso negativo. O exemplo que eu citei foi o de Baal. Então, Baal, no texto bíblico, ele é visto negativamente, né? Então, ele é uma espécie de antagônico a Yahvé, um personagem antagonista a Yahvé. Só que na literatura de Ugarit, essa cidade cananeia, ele é um deus visto positivamente, porque ele é um deus da agricultura, um deus da fertilidade. Então, nas narrativas encontradas em Ugarit, como o Baal ele é visto positivamente, ele é considerado o deus da ordem. E como deus da ordem, ele luta contra uma divindade do caos chamada Yan. Yan, em hebraico, significa mar. E o mar, né, nessa cultura, tem aspectos caóticos. Então, quando Baal luta contra Yan, ele vence Yan, e aí, a partir de então, é construído para ele um palácio. Esse palácio simboliza o poder da divindade, né? Então, toda divindade tem um poder considerável nas culturas do mundo antigo. Há uma descrição de que para elas foram construídos templos, palácios, né? Bom, a partir de então, quando olhamos os textos bíblicos, nós conseguimos identificar a mesma estrutura mítica em algumas narrativas. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 1, que diz o seguinte, que no princípio, Elohim, que é traduzido nas Bíblias em português como Deus, criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia, a palavra em hebraico é terrom. Terrom significa caótica, a terra era caótica. Como o escritor de Gênesis 1, ele já parte de um pressuposto, se eu posso falar assim, influenciado já por um monoteísmo em processo, porque o escritor de Gênesis 1 está em termos de datação, no 5º século antes de Cristo, então ele fala que esse Elohim, esse Deus, coloca ordem no caos, sem existir um embate entre as divindades do caos e da ordem, como existia em Ugarit ou em outras narrativas da Mesopotâmia, como a narrativa da criação do Enuma Elish. Dito isso, então, vamos lá. Então, quando eu olho para Gênesis 1, esse Elohim, esse Deus, cria os céus e a terra e coloca ordem no caos. A partir de então, ele faz uma aliança em Gênesis 17 com Abraão. Então, essa aliança, ela tem um aspecto interessante, porque, diferentemente de Deuteronômio 28, ela é incondicional. Em Deuteronômio 28, a aliança é condicional. Porque em Deuteronômio 28 diz assim, ó, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. Então, existe uma condicionalidade aí. Bom, a aliança com Abraão é significativa porque também tem um aspecto de aliança com o povo,
né, de Israel e Judá no período exílico pós-exílio. Então, essa divindade faz uma aliança com esse povo. Mas, é mais interessante ainda quando nós lemos Êxodo capítulo 6. Porque Êxodo capítulo 6 diz assim, olha, apareci a Abraão, isso a divindade falando para Moisés, apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como El Shaddai, mas o meu nome, Yahvé, não os fiz revelar. O que isso significa em Êxodo 6? Então vamos lá, vamos marcando. Eu falei de Gênesis 1, Gênesis 17 e agora Êxodo 6. Êxodo 6 pressupõe que a primeira vez que esse nome da divindade é revelada é para Moisés, porque ele diz em Êxodo capítulo 6, apareci para Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas meu nome não os fiz revelar. Então não foi dito o nome para Abraão, Isaac e Jacó, mas é dito para Moisés, e Moisés leva esse nome para o Egito, para proclamar esse Deus que vai libertar o povo do Egito, né? Aí, quando esse povo é libertado do Egito, lá para o Êxodo 32 até o Êxodo 40, nós temos a construção do tabernáculo. E aí a estrutura mítica está completa como a estrutura dos textos de Ugarit. Então, a divindade, ela coloca a ordem no caos, em Gênesis capítulo 1, e ao mesmo tempo é construído um tabernáculo, ou seja, um protótipo de um templo, para a divindade em Êxodo capítulo 32 e diante. Então, essa estrutura mítica, ela é compartilhada tanto nas narrativas de Ugarit, como nas narrativas bíblicas. Mas eu queria ouvir também o professor Elcio falar um pouco também sobre essa relação dos estudos de ciência da religião, o tema do mito e a pesquisa dele. Como é que ele faz esse link, assim, nessa discussão? Ele também tem uma pesquisa muito interessante aí sobre essas questões. Certo. Bom, nas minhas pesquisas, eu trabalho com os mitos bíblicos, né? Na Unimes, isso amplia um pouco, porque aí eu trabalho também com uma disciplina que é sobre textos sagrados indígenas, textos sagrados do Antigo Oriente, Islã, judaísmo, etc., né? Mas as minhas pesquisas, elas são sempre relacionadas com o período bíblico, né? Nem sempre diretamente com o texto bíblico, né? Mas geralmente está relacionado com o texto bíblico, mas sempre relacionado com o período, a época bíblica, um pouco antes e durante, né? Então, a gente acaba encontrando diversos mitos nesse caminho. Por exemplo, dois deles, vou citar dois deles. O caso do mito da monarquia unida, né? E o mito a respeito de Jerusalém. A gente vê, por exemplo, no mito sobre Jerusalém, até no cristianismo, isso foi adotado, porque Jesus teria morrido, então, em Jerusalém e ressuscitado. Então, posteriormente, a tradição, e até hoje, Jerusalém assumiu uma importância muito grande, né? E até como Jerusalém como capital de Israel, e a política israelense busca basear ou legitimar essa capital de Jerusalém a partir dessas tradições, desses mitos bíblicos. Agora, uma coisa interessante é que Jerusalém nunca foi capital de Israel, né? Em nenhuma parte da Bíblia, Jerusalém foi capital de Israel. Jerusalém foi capital de Judá, né? A capital de Israel sempre foi, ou a mais antiga foi Siquém, né? Depois Tirza e depois Samaria, né? Na época da dinastia de Omri. E Samaria permaneceu como capital até o fim, né? Então, quer dizer, a gente atribui hoje Jerusalém como capital de Israel, isso não faz sentido pelos textos e pela história bíblica. Porque Jerusalém nunca foi capital de Israel. A capital de Israel foi Samaria, né? Essa sim foi capital do primeiro estado israelita, né? Jerusalém foi sempre capital de Judá
e posteriormente o território dos chamados judeus, né, pelos persas, né, os Yehudim, e depois surgiu o nome judeu, né, porque aquela região foi chamada de Judéia, né, então quem nasce na Judéia é judeu, era, né, judeu. Então, quer dizer, foi criado um mito em cima de Jerusalém, e um mito que foi se estabelecendo, principalmente no período de Josias, né, no século VII, quando se centralizou, ou se buscou uma centralização da religião e da política em Jerusalém. Isso é muito, muito fácil perceber isso nos textos de Segundo Reis, essa centralização de Jerusalém. E diversos salmos também foram escritos, talvez com o objetivo, aí não dá para saber se o objetivo era esse, ou se esses salmos só traziam essas ideias já presentes na época, de que Jerusalém era a terra que Deus, Javé, teria escolhido, que Javé habitava em Jerusalém, Jerusalém jamais seria abalada, né? É a de Deus e assim em diante. Né? Até que ela foi destruída, e isso gerou uma crise terrível no período do exílio e pós-exílio. Bom, com relação à monarquia unida, é a mesma coisa, né? Então, quer dizer, você tem um Estado israelita muito poderoso, muito forte, na época da dinastia de Omri. Eu mencionei na outra live que é Omri, Acabe, Acasias e Jorão, né? E também tem Atalia, que aí talvez seja filha ou irmã de Acabe, não dá para saber exatamente, porque o texto mostra essas duas faces, né? Mas Atalia reinou em Jerusalém. Então, você tem a dinastia de Omri, a família do Acabe, reinando em Samaria e reinando em Jerusalém. Isso durante o século IX. Então, quer dizer, a única época que Israel e Judá ficou sob o nome Israel, né, foi nessa época, né? E, posteriormente, na época do Jeroboão II, durante os 8, né, que o Jeroboão II, ele retomou os territórios que eram dominados pela dinastia de Omri, que tem na pessoa do Acabe o maior representante. Então, você tem esse domínio de Israel sobre Judá, o domínio de Israel sobre os Amonitas, que atualmente é o norte da Jordânia, e sobre os Moabitas, né, que fica ali onde hoje é a Jordânia, mas na região ali do Mar Morto, né? Essa região era chamada de Gilead, né, ou Gilead. Então, quer dizer, como nas narrativas bíblicas, os autores, os escribas do século VII em diante, foram os que redigiram, editaram esses textos, então eles, com base em Jerusalém, eles menosprezaram esses reis do norte. Né? Eles procuraram destruir os reis do norte, criando esse outro mito de que os reis do norte são todos ruins, maus e perversos, né? E legitimando o reinado de Jerusalém, né? Do sul, Judá. Então, quer dizer, durante o final do século VIII e durante o século VII, a época de Josias, eles precisavam construir uma história de Judá, de Jerusalém, né? Até porque Judá só se desenvolveu quando o Reino do Norte foi destruído, 722, né, pelos assírios. Aí Judá se desenvolve, Jerusalém cresce, né, tem uma explosão populacional. Então você tem uns escribas de Judá tentando legitimar a monarquia judaíta a partir de um mito. E aí é onde teria, então, eles pego essas memórias dessa dinastia que reinou o norte e o sul e teria, então, construído o mito em cima do Davi e do Salomão. Né?
como o originário da dinastia dos reis de Jerusalém. Não existe dúvida de que Davi realmente existiu, né? A dúvida é se ele foi tudo aquilo que foi construído sobre ele, né? Essa grandeza toda que é dita sobre ele, com certeza isso não aconteceu, né? Ele foi um rei que reinou em Jerusalém, né? Isso existe uma referência epigráfica que mostra isso, né? Estela de Dan. Mas os grandes reis foram mesmo os reis do norte, principalmente os da dinastia de Omri, né? Como eu falei, Omri, Acabe, Acasias e Jorão, que são os reis mais mal falados dos textos bíblicos, né? Por sinal, né? Então, quer dizer, por que eles são mais mal? Porque parece que houve uma necessidade de destruir esses reis, quer dizer, derrubar esses reis para levantar outro, né? Quer dizer, derrubar essa grandeza dos Omridas para levantar a grandeza do Davi e Salomão, né? Então, quer dizer, a partir disso foi criado um mito de uma monarquia unida sobre o governo de Davi e Salomão, e que depois de Salomão teria havido uma divisão durante o final do século X, né? Mais ou menos, essa é a cronologia que se aceita no meio mais conservador. E a partir daí teria surgido 2 reinos, Israel e Judá, né? Mas, como eu mencionei na live anterior, e até vai sair um livro, né? O nosso livro, e no meu texto eu menciono isso, Israel e Judá já surgiram independentes, né, um do outro. Então nunca teve exatamente uma monarquia unida. O que tem é essa memória de um reino que juntava o norte e sul e a Transjordânia, que foi atribuída a Davi e Salomão, né? Mas que, na verdade, isso foi da época do Omri, do Acabe, do Acasias, do Jorão e da Atalia. Como é que é isso, Rogério? Como é que se explica essa confusão toda aí, a partir dessa leitura cristã que existe dessa ideia de chamado, de vocação de Deus? Ok, Alexandre, agradeço pela pergunta, uma pergunta muito pertinente até para nosso contexto atual. Então, é assim, Alexandre, quando nós olhamos os textos da Bíblia, eu estou trabalhando com o Pentateuco, né? Ou seja, os livros, né, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando olhamos esses textos, e de Êxodo até o Deuteronômio, nós temos a figura de Moisés, como você bem salientou. O Moisés é uma figura que tem várias faces nas narrativas. Então, algumas vezes ele é revestido, ele é como se fosse uma roupa, né? Ele é revestido de uma roupagem profética, tem hora que ele tem uma roupagem mais sacerdotal, tem outra vez que ele tem uma imagem de... os narradores colocam nele uma imagem de intercessor, e assim por diante. Ou a característica mais famosa dele, que é de mediador da lei, da Torá, né? Ou que a palavra Torá pode ser traduzida como lei ou instrução. Então, o Moisés ele engloba todos esses adjetivos, né? Essas construções. Bom, Moisés é um personagem de longa duração. É difícil você estabelecer através da Bíblia, o chamado Moisés histórico. Nós temos as memórias de Moisés, né? Então são diversas construções, as narrativas, elas têm diversas datações, então não podemos afirmar que o Moisés descrito na Bíblia é o Moisés do século XII a.C., né? Porque as narrativas são mais tardias. Então, existem narrativas mosaicas que é do exílio, do quinto século antes de Cristo, né? Então, esses autores projetam lá atrás as suas histórias sobre Moisés. Então é mais complexo falar de um Moisés histórico. Por outro lado, existe uma imagem de Moisés que ele é o primeiro receptor do nome Yahvé. Isso está em Êxodo 6, como eu citei agora há pouco. Mas existe uma outra narrativa que também está em Êxodo, que é o Êxodo capítulo 3.
Em Êxodo capítulo 3, Yahvé se apresenta para Moisés como eu sou aquele que sou, Erie Asher Erie, em hebraico. Ou seja, ele não revela o nome para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo. Mas no capítulo 6, ele revela. O que isso significa? São duas narrativas distintas que foram colocadas no livro do Êxodo. Tanto é que a própria aparição de Javé lá no Êxodo capítulo 3 num ambiente diferente do capítulo 6. O Javé se revela a Moisés em um outro ambiente geográfico, diferentemente do capítulo 3. Então, os exegetas tendem a interpretar isso como datações distintas. Então, Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 6 são de datações distintas, são de diferentes épocas. Ao meu ver, Êxodo capítulo 3 ele é mais recente do que Êxodo capítulo 6. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo tentem entender a problemática de você ler a Bíblia, porque quando você lê capítulo por capítulo, o exegeta vai datar esses capítulos. Nós temos um termo técnico para isso, que é chamada perícope. O que são as perícopes? As perícopes são os blocos narrativos. Nas nossas Bíblias em português, existem os versículos, existem lá os temas, tipo, a vocação de Moisés. Isso no hebraico não tem. Isso já é um título colocado pelo tradutor da Bíblia, seja Almeida, seja a Bíblia de Jerusalém, e assim por diante. Então, essas divisões nós chamamos de perícopes, são blocos narrativos. E nesses blocos narrativos, cada bloco tem uma datação. Pode ter uma datação diferente, pode ter, né? Nem sempre, mas pode ter. Então, no caso do Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 6, nós temos duas narrativas distintas, que foram juntadas posteriormente no 4º século a.C. por um redator, que nós chamamos de redator, aquele que organizou essas narrativas. Pois bem, essas narrativas de Moisés também querem justificar uma legitimação da aliança com o povo de Israel. Então, é uma narrativa que legitima isso também, né? Que Israel é um povo que foi tirado do Egito e que foi levado para a terra de Canaã, certo? Agora, tem outras narrativas na Bíblia hebraica que não concordam muito com essa perspectiva. Por exemplo, a narrativa do profeta Jonas. Quando o Jonas, ele que tem essa ideia de povo escolhido, ele vai pregar para Nínive, ele se nega a pregar para Nínive. Claro, a narrativa de Jonas não tem fundamento histórico, ela é uma narrativa que quer ensinar uma mensagem, ela quer passar uma mensagem, né? Não adianta nós queremos historicizar a narrativa de Jonas, ela é uma narrativa simbólica, que quer passar uma mensagem teológica. Então, o Jonas é aquele sujeito que acha que somente Israel é detentor da adoração de Yahvé. O que o narrador que vai contando a história de Jonas quer ensinar? Ora, Deus, o Yahvé vai jogando, né, colocando em Jonas todos aqueles percalços durante a sua viagem, porque Jonas se nega a ir a Nínive, que é a capital da Síria, né, e a pregar a salvação para o povo de Nínive. E aí, no final do texto, o Jonas aprende a lição e fala assim, olha, na verdade, todos merecem a misericórdia da divindade. Todos merecem a misericórdia de Yahvé. O que o narrador do texto de Jonas quer ensinar? Olha, a mensagem da divindade de Yahvé, ela é para todos, não é só para os de dentro, é para os de fora também. Então, mesmo que o narrador entenda que Yahvé é o Deus, né, um Deus legítimo, assim por diante, mas é uma narrativa que quebra um pouco essa ideia de que só os israelitas são detentores e são merecedores da palavra de salvação e assim por diante. Então, a própria Bíblia hebraica ela é plural em alguns discursos, né? Então não podemos ler textos isolados. Então essa ideia de povo eleito, né, que a teologia sistemática, inclusive cristã, trabalhou depois, né, falando de que alguns cristãos são escolhidos, tal. Pelo ponto de vista da Bíblia hebraica, eu assumo o risco. Do Novo Testamento também, não temos essa ideia tão forte assim para afirmarmos uma doutrina, porque a Bíblia
ela tem diversos discursos e textos construídos em diversas épocas. Então é isso, Alexandre, eu acho que essa ideia de povo escolhido tem que ser sempre revista através de qual narrativa estamos escolhendo para afirmar essa ideia de um povo só eleito, que o outro é o inimigo, que o outro é o chamado heterodoxo ou herege. As narrativas patriarcais divergem das narrativas do Êxodo, por exemplo. O Êxodo escolhe o Egito como outro. Né? Então, o povo de Israel tem que sair do Egito, porque o Egito é o outro, é aquele que não se deve misturar. Só que as narrativas patriarcais têm uma ideia diferente. Se você pega Abraão, Isaac e Jacó se relacionando com arameus, com filisteus, e assim por diante. O professor Elcio, que narra essa história desses reis do norte, dessa dinastia, de modo tão negativo. E que relação é essa que existe entre eles? Você poderia dar uma palhinha para a gente disso também? Não? Sim. Nós temos vários profetas, né, nos textos bíblicos, e os profetas, eles não são exatamente como as pessoas comumente interpretam ou veem esses profetas, até porque quando você fala de profeta atualmente, você tem ideia de alguém que prevê futuro, né? Alguém que fica fazendo previsões apocalípticas ou prevendo se a pessoa vai ganhar nas eleições ou não, né? Ou prevendo qualquer outra coisa, né? Até mesmo dentro das igrejas, né? A ideia do profeta é aquele que revela as coisas ocultas dos outros, né? E assim por diante. O profeta, nos textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, é muito diversificado. Não existe um único tipo. Né? Aliás, chamar todos esses homens do Antigo Testamento de profetas também é um anacronismo, até porque a palavra profeta é uma palavra grega, né? Não é uma palavra hebraica. Em hebraica vai ter o Navi, vai ter o Razon, vai ter outros, que é o visionário, né? E também, se você observar bem, os profetas, eles sempre têm uma crítica social, né? Sempre tem uma crítica social. Vai ter algum profeta, um ou outro, que vai ser a favor dos reis, a favor da monarquia, a favor do templo, por exemplo, né? Que era uma máquina que também explorava o povo. Mas você tem, na sua grande parte, os profetas que eram a favor do povo, né? E que sempre faziam críticas sociais e criticavam severamente os reis, a posição dos reis, quando eles tomavam decisões que iam contra, principalmente, os direitos dos pobres. Mas nós temos também aquelas narrativas que foram inseridas, como, por exemplo, nas narrativas dos reis, principalmente da dinastia de Omri, as inserções das histórias do Elias e Eliseu. E esses profetas são profetas chamados de profetas javistas por causa da mensagem deles. Eles são profetas que geralmente são colocados como quem defende a fé em Javé, que vai acusar a Jezabel de ter os profetas de Baal, e vai ter aquele episódio do Monte Carmelo, né? Do Deus que manda fogo e tudo mais, né? E aí o Deus de Israel é quem manda fogo, então o Deus de Israel é que tinha que ser seguido. Mas, por outro lado, a gente tem também quem foi que montou e construiu essas narrativas, né? Porque as narrativas de Elias e Eliseu, por exemplo, não foram eles os que escreveram, né? Foram narrativas escritas, foram tradições, né? Então, quer dizer, parece que são histórias que foram colocadas justamente para reprovar esses reis, né? A gente tem também reis que vão reprovar, profetas que vão reprovar reis do sul, né? De Jerusalém.
mas sempre é baseado num tipo de religiosidade que já é centralizado em Jerusalém, né? Então, quer dizer, se eu sigo a religião de Jerusalém, então eu sou bom. Se eu não sigo a religião de Jerusalém, eu sou ruim. É um pouco do que geralmente as pessoas fazem, né? É só a igreja dele que salva e o resto é tudo perdido. Então, eu sei que é um exemplo, uma comparação muito distante, mas é mais ou menos isso, né? Quer dizer, quem seguia a ideologia de Jerusalém estava certo, é isso mesmo, tá bom, né? Mas quem não seguia. E aí você tem as realidades, né? Do norte e do sul. No norte, existe uma riqueza, uma riqueza de meio ambiente muito grande, né? Você tem é um território muito fértil, muita água, muita mata, então muitas produções de vinho, plantações de uva, plantações de azeitona e outras coisas, né? Produção de mel. Então, um território muito fértil. Então, era um território muito plural também, porque não necessitava de uma centralização em Samaria, né? Então, daí dá para a gente entender a existência de muitos cultos diferentes, né? E de uma pluralidade de religião. Já no sul, é uma região mais desértica que favorece a centralização, né? Então, quer dizer, o fato de ser uma região desértica com poucos recursos, as pessoas ficam mais centralizadas naquela região, naquela cidade que tem um pouco mais de condições, né? Então se centraliza tudo ali. Então a tendência de centralizar o culto foi muito maior. Então, quer dizer, os profetas, não dá para dizer que os profetas, as histórias dos profetas não foram também instrumentalizadas, né, para derrubar a história do norte, né? Mas é preciso analisar bem cada contexto, né? Porque não dá para colocar todos os profetas num único contexto, né? Cada um tem um contexto diferente. Uma pergunta, tentar reproduzir a pergunta da Rosângela Barros, né? Ela fala assim, ó, na literatura é difícil aparecer, vou colocar aqui, né? Na literatura é difícil aparecer as mulheres. O professor citou a Thalia, mas ela não era a rainha muito aceita. Se puder falar um pouco, agradeço. Mas ela complementa aí embaixo, ela continua um pouco abaixo, e ela fala assim, ó, para acrescentar, tá aí, tá na tela. Para acrescentar a minha questão, a Thalia, Jezabel também, as duas com fins trágicos. É só questão do patriarcado que está em jogo? Manda aí, Elcio. Certo. Uma boa pergunta, né? Jezabel e Atalia foram as duas grandes rainhas e são as duas que são posteriormente foram demonizadas, né? Mas tanto a Jezabel como a Atalia foram rainhas assim formidáveis, né? Primeiro, vamos colocar, por exemplo, a Atalia, que talvez tenha sido filha da Jezabel. Eu digo talvez porque o texto bíblico deixa um pouco isso confuso, né? Uma hora diz que é filha de Omri, outra hora diz que é filha de Acabe. Mas a Atalia foi a única mulher que reinou em Jerusalém. E uma rainha, né, da família do Acabe e da Jezabel que reinou em Jerusalém e que, digamos, teria quebrado essa linhagem davídica, né? E então foi uma mulher que reinou em torno de 6, 7 anos em Jerusalém, e que mostra então como que essa dinastia ela reinou o norte e o sul, porque tinha os reis em Samaria e a Atalia em Jerusalém, né? Com relação a Jezabel, ela era uma rainha que a gente poderia dizer assim, ela estava muito à frente, né, da época de Israel, né? Porque ela era uma rainha que não era só uma rainha esposa, não era só rainha porque era esposa, ela era rainha porque ela assumia a função de rainha, né? E ela governava junto com o Acabe, né? Então ela também tinha uma autonomia, e parece que o Acabe também permitia
essa proatividade da Jezabel, né? Pelo menos é como a gente percebe nos textos. Então você tem o Acabe reinando, você tem a Jezabel, esposa dele, que também se comportava como uma rainha ativa, né, que tomava decisões, e talvez por esse lado, né, ela tenha sido tão mal vista posteriormente, principalmente pelos deuteronomistas de Jerusalém, posterior, né, do século VII. Agora também, por ela ser uma rainha, uma princesa fenícia, né, então você tem isso, mas as duas foram grandes rainhas, né? Até teve uma reportagem da revista Veja que eu participei, era sobre a Jezabel, né? Eu fui o único que falou bem da Jezabel, né? Que todo mundo detonando, né? Mas ela foi uma grande rainha. Não quer dizer que ela é uma rainha boazinha, né? Com todo mundo, tal. Não, estou me referindo à forma de governo, né? E à posição social que ela tinha, né? Só que como eram mulheres, né? Ativas na política, né? Elas foram detonadas, né? E foram assassinadas. A Thalia foi assassinada por ordem dos sacerdotes e do povo da terra, que eram os grandes latifundiários, e a Jezabel foi assassinada por Jeú, né? No banho de sangue que o Jeú, o grande representante ali da fé em Javé, promoveu um grande banho de sangue em Samaria e assassinou a Jezabel, né? Quer dizer, mandou derrubarem a Jezabel lá da janela, conforme a narrativa, né? E depois passou com o carro por cima, né? Então, por ela ser uma mulher muito poderosa, teve esse fim, né? E a narrativa, e o narrador ainda diz que os cachorros comeram a carne dela, né? Então, para dizer que como o cachorro era um animal impuro, então para dizer, olha, além de ter sido morta, ainda foi comida pelos animais, né? Ela aqui, a pergunta do Misael, eu gostaria que comentassem sobre mitos de outros povos que estão na Bíblia também. E daí a pergunta, quem influenciou quem? Por exemplo, aquele texto sobre os Nefilins. Aí fica para o Rogério aí nos ajudar. Jogou a bomba para mim, né, Alexandre? Segura aí. Bom, a ideia de que a Bíblia ela tem uma influência dos mitos do Antigo Oriente, da Babilônia, da Síria, dos persas, é um ponto passivo na pesquisa, né? Então, todos os pesquisadores, ou pelo menos uma maioria de pesquisadores, é difícil você falar na ciência todos, né? Mas há um consenso na academia de que a Bíblia ela recebe influências de outras culturas. Então, seja nas práticas religiosas, seja nos mitos, seja em algumas formas de cultuar o próprio Deus Yahvé. Então, isso é um ponto que os pesquisadores concordam. Agora, eu tenho diversos mitos que eu poderia citar essa noite, mas para sintetizar a pergunta do Misael e resumir, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, tem uma narrativa babilônica chamado de Gilgamesh. O Gilgamesh, ele é um herói nessa narrativa babilônica e ele tem um companheiro, um outro personagem chamado Enkidu. Então, o que acontece? O Enkidu, o grande amigo do Gilgamesh, morre. E aí o Gilgamesh fica chateado, a narrativa diz que ele fica melancólico. E é muito bacana a narrativa, está em português, inclusive, vocês podem achar o Gilgamesh, traduzido pelo professor Jacinto Lins Brandão, é uma tradução muito boa em português. E o que acontece depois da morte de Enkidu? O Gilgamesh vai atrás da árvore da vida. Já notaram a semelhança agora, né? E o que acontece? Quando ele encontra um outro personagem chamado Utnapishtim, ou seja, esse Utnapishtim é o equivalente ao nosso Noé,
que tem na Bíblia. Ou seja, esse Utnapishtim, que é o personagem da Mesopotâmia, ele é o sobrevivente do dilúvio. E aí, esse Utnapishtim indica para o Gilgamesh onde está a árvore da vida. Ele arranca um galho dessa árvore da vida e vai levar. Por quê? Porque o Gilgamesh, ao ver a morte do seu amigo, Enkidu, ele fica melancólico e ele fala assim, ó, eu não quero ter o mesmo fim que o Enkidu, né? Eu não quero morrer. E aí ele vai atrás dessa árvore da vida. E ele encontra. E quando ele pega um galho e vai levar para sua casa e está conversando, lá a narrativa diz que está conversando, batendo um papo lá com o Utnapishtim, a serpente pega o galho e rouba o galho da árvore da vida. E a partir do momento a serpente ela troca de pele. Essa ideia está no Gênesis capítulo 2. Né? No capítulo 2 no capítulo 3, nas narrativas do Jardim do Éden, né? Da questão que a tradição cristã chama de pecado, né? Aquela coisa toda. Tem lá a árvore da vida e tem lá a serpente, que são dois personagens que também aparecem no Gilgamesh. Então, essa ideia de influência acontece, essa confluência, né? Essas conversas entre as culturas. Agora, a respeito aos Nefilim, né? Está em Gênesis capítulo 6, né? Que a narrativa diz que os filhos de Deus olharam as mulheres formosas lá, né, tal, e esses filhos de Deus vão lá e tem uma relação com essas mulheres. E a partir dessa relação nascem, a narrativa do Gênesis, capítulo 6, nascem os gigantes. Né? Essa narrativa é interessante porque ela faz uma ponte com a narrativa do dilúvio, na estrutura do Gênesis. Né? Então, é como se ali fosse o ápice da questão do pecado, segundo a teologia desses compiladores que uniram, né, os textos da Bíblia. Mas nós temos uma outra versão dessa história, dos filhos de Deus que tem uma relação com as mulheres, no livro de Enoque, do 2º século antes de Cristo. Só que o livro de Enoque, que é lá, é bem posterior a essa narrativa do Gênesis, segundo a minha concepção, né? Porque existe um debate qual que viria antes ou depois, né? Se o Gênesis viria depois da narrativa do Enoque ou não. Na minha perspectiva, a narrativa do Gênesis é mais antiga do que essa narrativa do livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro chamado pseudepígrafo, ou seja, ele é um livro que tem uma assinatura que não é verdadeira do autor, ou seja, o autor se coloca como o Enoque, mas não é o Enoque. Né? É um outro narrador, é um outro escritor que colocou o nome de Enoque ali para legitimar, né? Legitimar esse livro. E nessa narrativa do livro de Enoque, esses filhos de Deus, eles são demônios. E esses demônios, ao ter relações sexuais com essas mulheres são acusadas de propagar o pecado. Percebam, cai na discussão que o Elcio fez sobre Jezabel e sobre a Thalia, a demonização das mulheres também nesse texto, né? Porque as mulheres são as culpadas de propagar o pecado através da relação com esses anjos caídos, com esses nefilins. Isso eu estou falando no livro de Enoque. No livro de Gênesis, não tem essa perspectiva que o livro de Enoque tem. Por quê? Porque o livro de Enoque já está bastante influenciado pela cultura persa, que a cultura persa ela é dualista, ou seja, ela tem uma ênfase muito grande entre o bem e o mal, né? Então, e essa cultura persa, esse discurso, esse modo de cultuar persa influencia as religiões, a religião judaica, também adentra a religião cristã. Então, nós temos aí uma narrativa que diz que o culpado pelo pecado da humanidade, da luxúria, né, e de outras questões pecaminosas, segundo a narrativa, são as mulheres, segundo o livro de Enoque, né, que não está no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis não tem dessa perspectiva, mas no livro de Enoque já tem. Então, nós temos uma outra versão da entrada do pecado, né, no mundo. Rogério, brilhante sua explicação, adorei. Tem alguns detalhes da narrativa de Gilgamesh. Ale, só para complementar, essa versão de Enoque é muito reproduzida pelas igrejas, inclusive, hoje. Né, de que existem anjos caídos, né,
os demônios que caíram do céu, aquela coisa toda. Não está no cânon bíblico, no cânon oficial bíblico, né? Bom, antes de terminar, então, e dar os meus agradecimentos, respondendo à pergunta do Alexandre, existem, sim, textos que enfatizam a mulher no sentido de não ser somente uma narrativa que a mulher ela é um instrumento do masculino, né? A mulher ela tem que se submeter ao masculino. Existem narrativas no mundo antigo, inclusive quando a gente analisa a atitude, né, a relação das deusas com os deuses masculinos. Nós temos diversas pesquisas que tratam das divindades femininas, né, como Asherah, Inanna, Astarte. Então, essas divindades elas possuem muita personalidade, né, no mundo antigo. Quando olhamos para a Bíblia hebraica, para o Antigo Testamento, percebemos que essas divindades vão cada vez mais sendo deixadas de lado. E a ênfase maior no Deus masculinizado, o Deus Yahvé. Embora existam narrativas na Bíblia hebraica, como Isaías 40, entre 40 e 45, não lembro agora, não sei se o Elcio lembra, que fala do Javé, Javé mãe, que inclusive tem uma colega nossa que trabalhou essas questões, que é a Suelen, que vai falar posteriormente nas nossas lives, mas existe uma ideia de que da feminilidade da divindade Yahvé. Eu brincava com meus alunos, Alexandre e Elcio, dizendo o seguinte, olha, Deus não é masculino nem feminino, né? Porque se a gente pensar no sagrado, algo espiritual, levando em conta essa visão, né, de que nós temos das divindades, ela não é propriedade, ela não deve ser classificada como gênero e ser afirmado que esse é um gênero assim, assado e acabou, né? Então, quando nós afirmamos a masculinidade das divindades, como Yahvé, por exemplo, mas existem textos que mostram ele também com aspectos femininos, né? Como em Oséias também, no livro de Oséias, que fala que ele pare, né? Yahvé é aquele que pare, né? Que é uma característica feminina, né? Que dar à luz, né? Então, existem outros textos na Bíblia hebraica que eu poderia citar. Agora, no Oriente Próximo, nós temos divindades femininas, temos Asherah, por exemplo, na mitologia cananeia, né, em Ugarit. A Asherah é uma divindade que tem bastante influência no panteão cananeu, né, no panteão de Ugarit. Ela, inclusive, dá conselhos para o seu marido, né, que é o deus Elo, nessa ideia mitológica, né, e ela que é a mãe de todos os deuses. Ela é mãe de Baal, ela é mãe do deus Yan, da deusa Anat, e assim por diante. Então, existe uma série de divindades femininas com características diferentes no mundo antigo. Agora, infelizmente, aos poucos, no mundo judaico-cristão, essas divindades foram sendo excluídas na Bíblia hebraica e depois também no Novo Testamento. O Novo Testamento, é interessante o resgate da mulher na pessoa de Maria. Inclusive, aquela imagem, né, da Maria segurando o bebê, né, que é uma imagem que também perpassa outras culturas, né? Então é interessante que a afirmação de Maria como mãe de Deus é uma afirmação positiva em relação às mulheres, né? Então a gente acaba encontrando nesse meio patriarcal desse mundo, né, judaico-cristão, às vezes também narrativas que acabam fragmentando essas narrativas mais fixas, que são narrativas patriarcais que colocam as mulheres em segundo plano. Bom, é isso, né? Então gostaria eu já me despedindo, né? Despedindo dessa live, eu gostaria de agradecer todos e todas que nos assistiram. Eu recebi muitas mensagens para mandar links, né, para explicar como que eles poderiam assistir às lives. Eu gostaria de agradecer bastante. Todas as sextas-feiras nós temos essas lives, né, a partir das 8 horas. Então eu só deixo o meu muito obrigado e agradecer a todos e todas que participaram, assistiram a gente e também fizeram perguntas.